Olá, estudantes do oitavo ano! Neste vídeo vamos falar sobre construção do repertório lexical e interação oral. Antes da gente falar do objetivo dessa aula, vamos lembrar o que é o repertório lexical. É aquele conjunto de palavras que você já domina, que fazem parte do seu vocabulário. Toda vez que a gente falar de repertório lexical, você vai pensar, bom, são as palavras que eu já sei em inglês, é aquelas que eu já vi tantas vezes que eu tenho certeza do que significam. E agora a gente vai ver em interação oral, ou seja, na oralidade, pensando nesse momento de speaking, de fala, de conversation, da conversação. Então, a gente vai fazer uso da língua inglesa com o repertório lexical apropriado às diversas situações de interação oral. About speaking, sobre a fala, você sabe o que é um documentário? Consegue identificar expressões usadas na oralidade? Então, a gente conhece o cinema como uma forma de linguagem universal e artística que vem da língua inglesa e é muito consumida aqui no Brasil. A gente se entretém bastante com isso. Mas será que você conhece este tipo de filme que é o documentário, que tem esse toque mais realista? Você já assistiu a algum documentário? Conhece este gênero? Em inglês ele é chamado de documentary. Documentary é o documentário, um gênero do cinema que possui muitas semelhanças com o jornalismo. Por sinal, é muito comum a gente ver documentários que são feitos apenas não por cineastas, mas também por jornalistas, como foco nos fatos e em pessoas reais. Ele tem como objetivo a apresentação de uma visão da realidade por meio da tela. O documentary utiliza-se de arquivos históricos, de imagens, de entrevistas com pessoas envolvidas e outros recursos, permitindo que ele seja construído ao longo do processo de sua produção. Então, a narrativa não é pensada como um enredo que foi feito antes, e sim algo que vai sendo feito no processo de produção do filme documentário. E seja, então, somente finalizado com a edição. É a edição que vai tentar trazer essa linha narrativa da história que está sendo contada ali. Assim, apesar de possuir um roteiro, o documentário não é escrito ou planejado, e sim construído processualmente de forma criativa e nem sempre 100% com a realidade. Porque afinal, ao fazer entrevistas, às vezes eles vão ouvir uma história que pode ter sido criada, mas que é interessante de se trazer no relato, e aí é na hora da edição que a gente vai ver esse encantamento que o cinema tem no documentário também. Sobre documentary, in this link there is a documentary about Pelé, King of Football. Bom, já que vamos falar de documentário, que às vezes pode ser visto com um formato mais sisudo por trazer a realidade, vamos falar aqui de um documentário que foi visto no mundo todo, que repercutiu muito e que é de origem brasileira. Pelé, the King of Football, é Pelé, o rei do futebol. Esse cara que foi considerado o atleta do século XX, ele fez muitas superações na sua prática desportiva, no futebol, que foi o football soccer que ele escolheu. Let's know a little more about Pelé. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre Pelé e aqui vemos o movie poster do documentário de Pelé. Edson Arantes do Nascimento, conhecido como Pelé, nasceu na cidade de Três Corações, em Minas Gerais, em 1940. Com 10 anos, Pelé começou a carreira de jogador de futebol no Infanto Juvenil do Bauru Atlético Clube, em São Paulo. Olha só, se você estava pensando que a vida de uma pessoa que vive do esporte, que é um atleta, é fácil porque, nossa, ele faz o que ele gosta de fazer, você tem que pensar aqui que a gente está falando de uma pessoa que descobriu o seu talento cedo e que com 10 anos de idade já tinha seus compromissos profissionais. Será que quando você tinha 10 anos, você tinha disciplina o suficiente para falar, bom, agora eu não vou ficar assistindo nada, não vou ficar dormindo até mais tarde, além da aula eu também vou lá fazer o que eu gosto, mas o que é meu compromisso? Era essa a realidade do Pelé. Então, mais do que gostar, ele tinha que amar isso que ele fazia e não à toa ele se destacou.
O Pelé na seleção brasileira foi tricampeão mundial, quer dizer que ele passou pelas Copas do Mundo recebendo troféus ali junto com a seleção brasileira em 1958, em 1962 e em 1970. Além disso, ele foi bicampeão da Copa Roca, que a gente não ouve mais falar, mas que faz parte da história da seleção brasileira e do Pelé, em 1957 e em 1963. E aqui a gente pode ver a imagem dele com 3 troféus diferentes da seleção brasileira que ele representou. Agora, vamos à transcrição da fala de Pelé em um trecho do documentário. Sempre quando a gente fala de transcrição, a gente está falando de tentar trazer um registro bem pontual de como foi a fala da pessoa, sem editar muito, apenas trazendo a fala exatamente como ela veio. E aqui isso vai servir para a gente explorar a oralidade. Então vamos lá. My first World Cup was when I was 17 years old. You know? It was a beautiful story because 8 years before, Brazil lost for Uruguay the World Cup in the 50s. Então, aqui ele vai contar que a primeira Copa do Mundo, olha como ele era jovem, ele era 17 years old, ele tinha só 17 anos de idade. E trazia também um envolvimento a mais com a Copa do Mundo anterior, em que o Brasil tinha perdido a final para o Uruguai. Vamos ao excerpt, vamos a esse trecho, e eu vou pedir a vocês que, enquanto eu faço a leitura, vocês treinem a fluência auditiva de vocês, é um exercício de listening, e também vejam se vocês dominam esse vocabulário. Então façam isso por etapas. First step, você vai ver as palavras cognatas, que são semelhantes do inglês para o português. Second step, você vai ver as palavras que você já apreendeu, que fazem parte do seu repertório lexical. E aí, por último, a gente pode desbravar junto as palavras que sejam inéditas. Então, olha lá. My first World Cup was when I was 17 years old. You know, o you know está destacado para mostrar a oralidade. It was a beautiful story because 8 years before... Era uma história bonita porque 8 anos antes, quando ele tinha lá seus 11 anos, Brazil lost for Uruguay the World Cup in the 50s. O Brasil tinha perdido, então, para o Uruguai nos anos 50. According to Pelé, what happened in 1950? Então, de acordo com esse relato do Pelé, você vai contar o que aconteceu em 1950?
Cuidado para não se confundir. A gente vê ali no início ele contando da primeira Copa do Mundo que ele participou e aí ele faz o link dessa com uma que aconteceu lá nos anos 50 e aí, ó, veja só, Brazil lost for Uruguay the World Cup in the 50s. Então, o Brasil perdeu a Copa do Mundo para o Uruguai. Dizem as pessoas da época que foi um momento muito triste, porque havia muita expectativa, já que era uma grande final de Copa do Mundo e que estava acontecendo aqui no Brasil. E isso também foi triste para a família do Pelé, como a gente vai ver nos próximos trechos. Ainda sobre esse trecho, a gente tem agora a question 2, a pergunta 2. What's the meaning of you know? E aí, qual é o significado de you know? Dá uma pesquisadinha rápida, ou na sua memória, ou no dicionário bilíngue, para a gente poder ver juntos qual é a resposta correta. Então vamos lá, para a gente responder qual é o significado de you know, a gente tem que lembrar que é uma expressão bem informal, que tem a ver com oralidade. Então, you é você e know é sabe. Ah, você sabe? E então, enquanto a pessoa fala isso, ela melhora a próxima frase que ela vai falar e segue. A gente não costuma ver tanto disso em textos, porque é algo muito mais ligado a essa transcrição da nossa fala. É algo que é muito mais informal, muito mais ligado ao nosso dia a dia, essa linguagem cotidiana. Ainda sobre este trecho, a gente vê que a expressão you know é extremamente comum no inglês falado e é usada de várias formas. Let's check them out. Vamos checá-las. Usamos you know para dar informações adicionais ou para dizer algo que você acha que é óbvio. If you want to lose weight, it's important to go to the gym, you know, for a good workout and stuff. Yeah, definitely. Então aqui a gente tem um diálogo, a pessoa está falando, olha, se você quer perder peso, você sabe, né? Você vai ter que praticar atividade física. E realmente a outra pessoa já sabe e vai concordar, sim, com certeza.
You know também é usado para pedir uma confirmação ou aprovação implícita da outra pessoa. Tipo, você concorda comigo? Eu posso falar, você sabe? I like going out with her, you know, but I think she sometimes, you know, acts a little strange, you know. Então, você percebeu como nesse trecho o you know, ele veio várias vezes ali entre vírgulas? É porque a pessoa, durante a sua fala, ela vai pensando em como ela vai falar aquilo. Às vezes pode ser até um assunto delicado. Aqui ele estava falando, eu gosto de sair com ela, mas às vezes, você sabe, ela é meio estranha. You know, para dar uma opinião. You know, I've had it up to here with you and you are smoking. I had no idea you felt that way. Então aqui, ó, a pessoa está falando, você sabe, estou aqui com você, e aí vai contando como se fosse algo delicado, e o outro vai falando, me desculpa, na verdade eu não sabia. É para isso que serve o you know, para ver se a pessoa realmente está acompanhando o seu pensamento. Também é usado quando você não acha a palavra certa. I'm looking for that thing, you know, to cut things. You mean scissors? Então, olha só, ele não estava lembrando o que era, ele fala, estou procurando aquele objeto lá que corta coisas. A tesoura! E aí, para isso, a pessoa fala, you know, to cut, você sabe, para cortar. E por último, you know é usado quando você se lembra de algo ou quando toca num assunto delicado. You know that woman who lives across the hall from me? Yeah, she died last night. She's been a little stressed out lately because of the, you know, disease. Então aqui o you know, ele foi feito para essas pausas dramáticas. Ele vai falando, sabe aquela mulher que mora aqui perto? You know, você sabe? Então, she died, ela faleceu. É um assunto que a gente tem que pensar em como a gente vai contar para o outro. E ele fala, she was a little stressed, you know, ela está um pouco estressada, você sabe, with the disease, com a doença. Olha que assunto delicado. E como o you know ajudou a tatear, a criar um momento assim que permite que a pessoa acompanhe o raciocínio mesmo. Olha só, mais uma transcrição do documentary sobre o Pelé. And my father was crying with a lot of Brazilians there. And then my father used to say, men should be strong, man doesn't cry. But my father cried when Brazil lost. Then I told my father, don't worry, I'm gonna win a World Cup for you. Don't worry, I was 9 years old, 9 to 10 years old. Então ele vai contando que ali, naquele momento da Copa, muitas pessoas choraram, inclusive o pai dele. E aí, pensa o que é ser o pai do Pelé. Ele, que era um menino de uns 9 ou 10 anos, foi e falou para o pai, pai, eu vou ganhar a Copa do Mundo para você. E não é que virou verdade? Então, o que foi muito marcante para ele foi ver o pai chorando, porque a gente sempre ouve essa expressão aqui, man should be strong, man doesn't cry. Então, os homens têm que ser fortes, o homem não chora. E ele entendeu que isso foi porque era um momento marcante para o Brasil e que era algo que ele podia trazer de diferença para a nação brasileira e realmente trouxe. Sobre essa questão, com este trecho em específico. And my father was crying with a lot of Brazilians there, and then my father used to say, man should be strong, man doesn't cry. Vamos à questão 3. Diz assim, about this opinion, discuss with your classmates, man should be strong, man doesn't cry. What do you think? Speak your opinion in English. Então aqui você vai refletir sobre esse tema de que homem tem que ser forte, de que homem não chora e trazer a sua reflexão. Pode até discutir aí com alguém em casa que esteja próximo a você, mas tenta traçar uma resposta rápida, sem se preocupar muito, porque você já vai ter que tentar trazer a sua opinião na língua inglesa, hein?
sobre essa discussão aqui delicada sobre o homem não chorar, a gente tem que pensar que o homem também pode expressar as suas emoções e existem muitas campanhas mundo afora falando que sim, os homens têm que se tornar fortes, assim como as mulheres, mas a gente não tem que deixar que apenas um gênero tenha o direito de chorar, porque as emoções, elas são universais, elas servem para todos nós que somos humanos. A gente tem um momento de demonstrar a nossa fraqueza e de falar o que nos incomoda para que a gente possa superar isso e então se tornar mais forte, não é mesmo? Então, what did we study today? Nós estudamos hoje como identificar características do gênero documentário e ainda perceber expressões usadas na oralidade. A expressão que a gente mais viu ali foi o you know, mas talvez você consiga se lembrar de outras expressões da língua inglesa que vão te ajudar a ter a fluência durante o speaking, a fala, e durante a conversation, a conversação. Então, aproveite deste ponto aqui como base para você fazer o seu voo, para você construir as suas práticas, sempre com muita oralidade para traçar essa fluência, ok? Nesse vídeo, nós falamos sobre a construção do repertório cultural com um documentário. Espero que vocês tenham gostado e até breve. Bye, bye!